Mateus 22, versículos 34 ao 40. Uma palavra que vamos compartilhar para os irmãos, para falarmos das três cores do amor. É um assunto que a turma dos pequenos grupos está, de alguma forma, familiarizada. E nós queremos, então, alinhavar parte desse conhecimento, pedindo ao Espírito Santo que nos abençoe e nos fale pela sua palavra. Mateus 22, versículo 34 ao 40, o texto diz: Ao ouvirem Jesus dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se assenta, por favor. As três cores do amor é o tema dos estudos dos nossos pequenos grupos nesse semestre. E estamos passo a passo aprendendo sobre o amor de Deus. A vida inteira ouvimos sobre isso. Mas estamos passo a passo nos pequenos grupos aprendendo sobre o amor de Deus. E tem uma metáfora na Bíblia Sagrada que é exatamente Deus é luz, a metáfora da luz. Deus é luz é uma metáfora que vai nos iluminando exatamente para conhecermos mais da natureza de Deus. Ele vai esclarecendo, iluminando. O salmista no Salmo 119, ele nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Mas ao lermos alguns versículos de forma isolada, principalmente, citados na Bíblia Sagrada sobre o amor de Deus, muitas pessoas deixam de perceber a grande diferença entre um Deus amoroso, um Deus amável e um Deus que é amor. É disso que estamos tratando. E não é um jogo de palavras. Deus é amor, Deus é amável. Essas duas coisas não é um mero jogo de palavras. A diferença traz consequências enormes, dramáticas, especialmente no que se diz respeito a praticar o amor cristão com atitudes concretas. Essa é a pergunta. Esse Deus amável, muitas vezes não é uma projeção do nosso conceito de amor romântico. E aí, falar de amor, você lembra Titanic. Né? E esse negócio não vai acabar bem. Mas um Deus amável é a projeção do nosso amor romântico, que lembra a ideia de um Deus bonzinho, de um Deus muito bem representado, com uma barba branca, parecendo aquela fantasia de Papai Noel, que no mês que vem vai aparecer muito aí em cada esquina, não é? Que ama quem eu amo, que gosta de quem eu gosto, que está sempre do meu lado, que está sempre me procurando para me dar presente. Eu sou o centro dessa amabilidade, desse Papai Noel que eu imagino Deus muitas vezes. Mas, queridos, Deus é amor. O texto fala, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E o texto fala, Deus é amor. Amor é a natureza de Deus. E essa natureza de Deus tem sua manifestação em justiça, verdade e graça. Manifestações do amor de Deus. São três manifestações, três características de Deus que não podem ser confundidas com a natureza de Deus. A natureza de Deus é amor. E a manifestação vem com justiça, verdade e graça. Deus ama a justiça, Ele revela o seu poder, Ele rege o mundo com sabedoria, Ele mostra a sua ira, mas Deus é amor. Amor é mais do que uma das características de Deus. É isso que a gente tem insistido. Não é uma característica que aparece, que
e depois se retrai como a sabedoria, a justiça ou qualquer outra, mas Deus é amor. Isso é caráter, isso é natureza de Deus. É disso que parte justiça, que parte graça, poder, sabedoria, até a ira de Deus. Procede do amor de Deus. Para alguns de nós, é difícil de compreender isso. Se é difícil de compreender isso, nós precisamos de abrir mão de nossos preconceitos para poder crescer nos conceitos bíblicos sobre Deus e seu amor. Deus é amor e como uma metáfora, essa luz projeta justiça, graça e verdade. Abrindo mão dos preconceitos para crescermos nos conceitos bíblicos sobre sua revelação, sobre sua natureza, porque Ele quer se revelar a nós todo dia, todo o tempo, mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um grito, é uma fala do profeta Oséias, lá no capítulo 6, no versículo 3, em seu ensaio unilateral sobre o amor. Conhece a história de Oséias? O casamento de Oséias. Um ensaio unilateral sobre o amor, dirigido pelo grande diretor Deus. Como dirigiu a vida do casal que nos fez agora o testemunho. Deus dirige a vida de Oséias. Ele casou-se com uma mulher que não o amava. Ele casou-se com uma mulher que não conseguia ser fiel a ele. Ele casou-se com uma mulher que não conseguia ser grata pela maneira carinhosa que ele a tratava. E ele a amou, apesar de tudo. Não que ele desejasse isso. Não que ele fosse doente, mas Deus ordenou que ele a amasse. Que ele tivesse gesto de amor, atitude de amor. Ele foi levado a exercer um amor incondicional pela sua esposa, por essa mulher. E aí, vai perguntando como é que foi isso. Como é que nós vamos, a partir dessa história de Oséias, perceber do amor de Deus. Como é que nós definimos o amor? Comumente nós definimos o amor começando com a nossa própria ideia de amor. Né? Depois nós vamos pegando essa ideia de amor e trazendo para aquilo que nós sabemos que a Bíblia fala. Deus é amor. Então nós concluímos nessa ideia romântica e secular de amor uma projeção, uma coisa pré-concebida desse amor de Deus. Deveríamos fazer o contrário, e Oséias está aqui para nos mostrar isso. Definir o amor nos termos que a Bíblia nos revela da natureza de Deus. Atenta para o que estamos ensinando. O amor de Deus não é romance. O amor de Deus não é romance, e Oséias descobriu isso amando, como Deus mandou que ele amasse, como testemunho para Israel. Sustenta um amor que nunca teve reciprocidade, porque estava demonstrando para o povo de Deus, para o povo de Israel, como é a natureza do amor de Deus. Além de graça e perdão, justiça e verdade, estavam presentes naquele relacionamento entre Deus e o seu povo. Oséias, leia depois essa história que ela vai nos ajudar. Precisamos nos dedicar a aprender e conhecer sobre a natureza de Deus. É o que estamos fazendo. Precisamos ter uma clareza sobre o que de fato entendemos por amor, desmontando nossos preconceitos, aprendendo, reaprendendo os conceitos de Deus. O padrão do nosso amor, dos nossos relacionamentos, é o amor de Deus por nós. Mas se estivermos equivocados na maneira como vemos a natureza desse amor de Deus, nós não amaremos de verdade. Nossos cônjuges, nossos filhos, a igreja, os vizinhos, não amaremos de verdade. Quando estudamos como Deus demonstrou o seu amor por nós,
como Deus demonstrou o seu amor por nós, nós aprendemos que o amor é mais do que dar alguma coisa para alguém. Mais do que dar presente. É mais do que aquela ideia, né? Que já brincamos sobre Papai Noel. Como Deus nos ama. Quando Deus nos ama, Ele nos dá a si mesmo. Ele não nos dá alguma coisa. Ele nos dá a si mesmo. Você leia, por favor. Ou busca no seu coração João 3,16. E vamos nossa voz dizer... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos nos aproximando desse amor de Deus. E o nosso desafio vai crescendo em nos tornarmos parecidos com Ele a cada dia. A nossa irmã orou isso aqui agora mesmo, enquanto ministrava o louvor. Tornar-nos parecidos com Jesus a cada dia, com Deus a cada dia. E aí, depois de um tempo, o apóstolo João, em 1 João 3,16, ele disse: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha como que isso vai ficando complexo, como temos que compreender que amor é esse, porque esse é o nosso desafio. O centro da compreensão cristã de amor é que nós nos doamos. Nós nos doamos. Isso de forma alguma é um conceito barato, irmãos. Isso é um conceito extremamente caro, tem um preço alto. Ao mesmo tempo, contudo, é a chave para uma plena vida, uma vida plena, uma vida abundante, desafiadora, uma vida que vale a pena. E aqui se aplica a afirmação decisiva que Jesus fez com o seu discípulo, dizendo: quem achar a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, achá-la. E quando nós conseguimos compreender as três dimensões do amor de Deus, nós vamos encontrando realmente a nossa vida. Porque essa luz que reflete com essas três dimensões que nós estamos estudando são dimensões de relacionamento. Pensando na manifestação do amor de Deus, é bom continuar usando a metáfora da luz para compreender melhor isso. É uma fonte de luz de onde vem três fachos, três cores, três dimensões ou manifestações do amor de Deus: justiça, verdade e graça. E o autor chama de verde a justiça, vermelho a verdade, e a graça devia ser azul, né? Ali no quadro. Mas pensa bem, são palavras de relacionamento. E eu não sei se cabe na nossa cabeça essas palavras e relacionamento. Dessa forma, nesse contexto, justiça não aplica-se, em primeiro lugar, a um comportamento objetivo como se espera de um juiz. Julgue entre nós. Não. A expressão justiça está muito mais relacionada com compaixão pelos outros. O que ultrapassa em muito o conceito legalista de um juiz no tribunal decidindo uma questão. Nesse ambiente de tribunal, Jesus é o nosso resgatador. É aquele que paga o preço do criminoso. Ele paga a nossa fiança diante de Deus e Ele cumpre a pena em nosso lugar. O texto fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Ele nos chama então por relacionamento. E a verdade, em termos bíblicos, a verdade tem a ver com confiabilidade, não apenas com ser honesto. Não pode ser resumido a mera honestidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E andando com Jesus, nós vamos aumentando a nossa confiabilidade, conhecendo a Deus e sabendo o tanto que Ele realmente nos ama. E a outra palavra é graça. Graça descreve um relacionamento por aceitação incondicional. Você é recebido nos braços de Deus. Eu sou recebido nos braços de Deus incondicionalmente. Isso é muito mais do que perdão. É muito mais do que perdão.
Na nossa cabeça a gente consegue separar justiça, verdade e graça. Mas nós não podemos separar isso quando olhamos no contexto bíblico. Isso é impossível. Nós somos influenciados por uma cultura grega que exatamente separou a mente do corpo e faz separação de tudo para estudar, mas no contexto bíblico, no contexto hebraico, nós não podemos entender a natureza de Deus, que é amor, se nós separarmos ao estudar esses elementos. Só conseguiremos praticar realmente os valores do amor de Deus quando estiverem relacionados entre si. Então o que é justiça? É o amor compassivo de Deus em ação. Uma palavra só é compaixão. O que é verdade? É o amor confiável de Deus em ação. Confiabilidade. O que é graça? É o amor de Deus que aceita em ação. Aceitação. E aí nós vamos enxergando a metáfora da luz exatamente ampliada dentro dessa maneira de enxergar as coisas. João 13:34, o Senhor Jesus tem uma palavra que diz: um novo mandamento eu vos dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, e com isso todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Dando uma olhada mais detalhada nesse texto, nós vamos ver que na introdução Jesus Cristo está dizendo de um novo mandamento. Interessante que na época do Senhor Jesus, nas leis judaicas existiam 613 mandamentos. 613 mandamentos que os fariseus ficavam ali cobrando, reclamando de cada pessoa que vinha se estava cumprindo ou não. 365 mandamentos negativos: não faça, não toque, não olhe, não pegue. E 248 positivos: você tem que fazer, faça, faça, faça. E quando Jesus fala novo mandamento, definitivamente não significa que Jesus estava acrescentando o número 614 aos mandamentos, a lista de mandamentos. Muito pelo contrário. A novidade desse mandamento que ele trouxe é que ele abrangia todos os outros, revelando um significado mais profundo, levando aonde realmente importava. Isso de fato era revolucionário. Por quê? Em vez de ocupar-se com centenas de detalhes, nós vemos Jesus concentrado no ponto decisivo: amem-se uns aos outros. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. É o texto que nós lemos, vamos voltar nele daqui a pouco. Porque quando pego esse texto e comparo com o texto que nós lemos, de Mateus 22, quando um fariseu vem até Jesus, porque ele havia feito calar os saduceus com a sua sabedoria. O texto diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois dependem toda a lei e os profetas. Nossa oração, querido, é que toda essa discussão sobre a natureza de Deus, nos pequenos grupos, no nosso dia a dia, sejam dirigidas para o foco do relacionamento com Deus. Não apenas um mero saber sobre Ele. Não apenas para discutir um pouco mais sobre a teologia do amor de Deus, mas para nos relacionarmos com Ele. A resposta de Jesus ao fariseu fala de relacionar verticalmente e horizontalmente. Fala de relacionar com Ele e com o outro. Com Ele e com o próximo. Recebendo dele e doando. Recebendo tudo dele e doando tudo de nós. Tendo o amor de Deus, o amor perfeito como modelo, que não depende do objeto amado. Que não depende de mim. Mas
que é gerado nele. Esse amor perfeito e esse modelo que não depende de mim, que não espera nada em troca e que nos doa não porque o outro merece ou porque eu mereço, mas porque ele decidiu amar e nós decidimos amar segundo o modelo que temos da natureza de Deus. E vai gerando um movimento para cima, justiça, o sangue de Jesus derramado sobre mim. Isso gera uma reação nesse relacionamento com Deus. Jesus me substituindo lá na cruz do Calvário. Tudo está consumado ali na cruz. É um movimento de justiça de Deus de maneira tão especial. Para dentro, a verdade que transforma, o Espírito Santo que santifica. Esse movimento para dentro e esse movimento para fora. Graça. Eu sou constrangido a amar. Eu sou constrangido a abrir o braço e aceitar e receber e andar outra milha e outra milha, porque foi assim que aconteceu comigo. Graça que recebe, que perdoa, que estimula, que acredita, que vai de novo e caminha. Justiça, verdade e graça, sendo reaprendidos de maneira que em todas as ocasiões o amor de Deus se manifeste. Cada dia mais maduro. Não em uma amorosidade piegas, mas em amor verdadeiro. Não um romance que se rompe no meio do filme porque encontrou algo mais atraente, modelo de Hollywood, mas uma ação que o ama primeiro e que continua amando, nós continuamos amando uns aos outros. Nós o amamos por quê? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse texto está lá escrito em 1 João 4,19. Mas se a igreja está fundamentada em Jesus, ela está fundamentada no amor. Se a igreja está fundamentada em Jesus, nós precisamos de conhecer ainda mais esse amor, nos submetermos ao amor de Deus, que Ele possa ricamente nos abençoar. E olhando para aquele quadro, Deus que é amor, projetando em nós essas cores, e isso vai nos mostrar um relacionamento com paixão, confiabilidade e aceitação. É que falamos da justiça de Deus, teve compaixão de nós, a verdade de Deus, que merece toda a confiança, e a graça de Deus, que nos aceita de maneira tão especial. E esse mover do Espírito Santo vai gerar uma vida de equidade. As pessoas poderão também confiar em nós. Essa confiabilidade vai gerar honestidade. E honestidade não é só alguma coisa que da nossa característica, é uma consequência da ação do Espírito Santo em nós. E a gentileza não é só educação, é fruto da aceitação. Ele me encheu com a sua justiça, o Espírito me santifica, me transforma, e eu posso realmente ser gentil uns com os outros. Sem a graça de Deus, sem entender o amor de Deus, é possível viver em equidade, é possível viver uma vida que agrade socialmente falando, que as pessoas sejam um modelo por aí. É possível ser honesto, é possível ser gentil, sem ter nada disso, se o foco não for o amor de Deus. Nós precisamos ser mais do que gentis, mais do que homens íntegros, mais do que pessoas honestas. Nós precisamos ser guiados pelo amor de Deus. Sobretudo, vai passar todas as coisas. Tudo vai passar, menos o amor. Precisamos de conhecer, precisamos nos apegar. Nos últimos dias, diz o Senhor, o amor de quase todos se esfriará. Ele não estava dizendo de quase todos fora do contexto cristão. Ele está falando no contexto cristão. Porque fora do contexto cristão, não faz nem sentido questionar se o amor esfriou ou não esfriou. Se é só gentileza ou se realmente é fruto da graça de Deus. Se é só equidade ou é fruto da justiça de Deus que nos constrange. Se é só honestidade com medo
do imposto de renda ou se tem uma relação de confiabilidade que gera paz nesse relacionamento. Gostaria que orássemos, falando, Senhor, que as cores do amor se manifestem em nossas vidas. Que estudando sobre isso, a igreja possa se aprofundar e amadurecer e as vidas sejam transformadas, porque nós entendemos que o Senhor tem muito ainda para fazer em nós. E nós queremos amar, porque o Senhor nos amou. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos uns aos outros, porque Ele ama. Se Ele ama, por que eu não vou amar? Se Ele perdoa, por que eu não vou perdoar? Se Ele aceita e traz para si, por que eu vou dizer não para quem quer que seja? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?